Se você deseja montar outro aquário de água doce em casa e está perguntando quais peixes você pode adicionar a ele, hoje é o seu dia de sorte. Temos exatamente o que você está procurando, porque no vídeo de hoje vamos mostrar os 30 melhores peixes de aquário de água doce que podem ser o próximo potencial pet do seu tanque. Com certeza você já entrou numa loja de peixes e ficou completamente surpreso com a vasta seleção de espécies de peixes deslumbrantes nadando em seus tanques. Todos nós passamos por isso ocasionalmente e pode ser desafiador selecionar os melhores peixes. É por isso que, para ajudá-los a encontrar o peixe certo para o seu aquário de água doce, vamos listar os fatos comuns sobre eles neste vídeo. No entanto, ainda é recomendável para um aquarista fazer uma pesquisa aprofundada para fornecer aos nossos amigos aquáticos o cuidado de qualidade que eles merecem. Agora, os 30 peixes desta lista são todos diferentes uns dos outros, e é por isso que, se eu fosse você, prestaria muita atenção ao nosso primeiro peixe de água doce, o beta. Uma das espécies de peixes de aquário de água doce mais famosas é o peixe beta. Esses peixes têm as nadadeiras mais requintadas e cores deslumbrantes. O melhor é que você pode manter um em um tanque de menor tamanho ou até maior. Apenas evite tanques muito altos. Isso os torna excelentes peixes de estimação para iniciantes. No entanto, você nunca deve manter mais de um peixe beta macho no mesmo tanque, pois eles são bastante hostis a outros da mesma espécie e machos. O segundo da nossa lista é a criatura celestial chamada peixe-anjo no mundo e no Brasil, a carabandeira. Esses são peixes tropicais da família dos ciclídeos. Esses incomuns peixes de aquário de água doce frequentemente são mais altos e mais longos devido às suas enormes nadadeiras em suas costas e em sua barriga. As opções para o peixe-anjo são impressionantes, com várias espécies. Além disso, se darão super bem com outras espécies de peixes calmos no seu aquário. Em seguida, temos o peixinho dourado ou quinguio. Um dos peixes de aquário mais comuns é o goldfish. Várias raças estranhas e únicas desse peixe comum de aquário de água doce foram preservadas por décadas. No entanto, os iniciantes devem evitar os goldfish. Eles ficam bastante grandes e consomem muitas plantas. Eles também são pesados para a carga biológica do seu aquário, pois são grandes e bagunceiros, além de comedores. Eles preferem água mais fria e não precisarão de aquecedor na maioria das casas. Muitos tipos de goldfish também são bons candidatos para lagos. Agora vamos citar alguns motivos para você escolher o peixe-disco ou a cará-disco. Você não pode deixar de parar de olhar para o peixe-disco, que é uma espécie de peixe maravilhosamente deslumbrante. Estes ciclídeos sul-americanos têm algumas das cores e padrões mais incríveis do mundo do aquarismo, mas não são os melhores peixes para iniciantes. Misturar peixes-disco com outros peixes em um tanque comunitário pode ser desafiador, pois eles exigem águas mais quentes do que a maioria das outras espécies. O quinto peixe da lista é o guppy. Para novos aquaristas, os guppies são os peixes ideais. Eles estão amplamente disponíveis, têm cores e padrões bonitos e são muito simples de se encontrar. Como são peixes que dão à luz a filhotes diretamente, não fique surpreso se você eventualmente ver alguns peixinhos no seu aquário. Os guppies são peixes resistentes que dão melhor em água com o pH ligeiramente mais alto. O nosso sexto peixe de água doce é a molinésia. Outro excelente peixe para iniciantes em aquários de água doce. Existem vários tipos. No entanto, as molinésias balão e de nadadeira em sal frequentemente são as opções preferidas. Como as molinésias são parentes dos peixes guppy, eles também são muito fáceis de se reproduzir em um aquário doméstico. Esses peixes fascinantes podem até sobreviver em água salgada, uma vez que aclimatados. Outro peixe muito bacana é o espada. Os espadas são ovovíparos, como as molinésias e os guppies. As incríveis caudas em forma de espada dos machos os tornam fáceis de identificar, embora as fêmeas também possam ser bastante coloridas. Os espadas dão a aquário cores incríveis, incluindo tonalidades koi e laranja brilhante. Eles também se dão bem com muitas outras espécies de peixes tropicais e são muito simples para se reproduzir. O oitavo da lista é o plati.
Embora os peixes plati não tenham as caudas longas das espadas, eles são notavelmente semelhantes. Além disso, são menores, então você pode mantê-los em um aquário relativamente pequeno. Existem várias espécies de plati, incluindo o plati pôr-do-sol e o plati wagtail. Muitos deles têm corpos laranjas que proporcionam um toque de cor marcante a qualquer aquário de água doce. Se você está familiarizado com os ciclídeos africanos, prepare-se! Os ciclídeos africanos estão entre os peixes de água doce mais brilhantes do hobby. Esta categoria tem uma diversidade impressionante de espécies, mas eles geralmente precisam de cuidados especiais e não podem ser mantidos na maioria dos tanques comunitários tropicais. A maioria dos ciclídeos africanos são agressivos e possessivos. Esses são os peixes ideais para aquaristas mais experientes que desejam uma exibição impressionante de cores e de muito movimento. O 10º peixe são os ciclídeos do Novo Mundo ou Novo Continente. Embora nativos da América, os ciclídeos do Novo Mundo se assemelham aos seus homólogos africanos. Dependendo da espécie, podem ser peixes calmos ou altamente agressivos, variando de pequenos a enormes. Espécies populares de ciclídeos do Novo Mundo incluem os peixes Jack Dempsey, Oscars e ciclídeos convictos. Esse tipo de ciclídeo possui uma família onde existirá um para cada grau de dificuldade do aquarismo, independentemente do nível de experiência com peixes de água doce. Agora, na nossa lista, o ciclídeo anão. Os primos menores dos ciclídeos da África e do Novo Mundo são os ciclídeos anões. Muitos aquários comunitários se beneficiaram muito ao incluir esses pequenos e vibrantes peixes de água doce. Os ciclídeos anões vêm em várias formas, incluindo os apstogramas, Ramirez German, cacatuoides e caribenses. O 12º peixe é a aruanã. O aruanã é um peixe de água doce grande e impressionante, então apenas aquaristas experientes com muito espaço num grande aquário jumbo devem mantê-los. Quando totalmente maduros, esses belos peixes prateados requerem um aquário gigantesco, pois podem crescer até 1 metro de comprimento. Como carnívoros, os peixes aruanã requerem uma dieta rica em proteínas, incluindo peixes-alimento, insetos e outros itens bem carnudos. Se alojados com outros peixes mais agressivos, que são grandes demais para engolir, eles podem prosperar em tanques comunitários. Os tetras são alguns dos melhores peixes de cardume que você também pode tentar criar. Os peixes ideais para aquários comunitários tropicais são os tetras. Cada cor do arco-íris é representada por esses pequenos peixes de cardume, que muitas vezes são bastante simples de cuidar. A maioria das espécies de tetra originaram-se na América do Sul, embora outros, como o tetra do Congo, sejam encontrados na África. Use espécies como tetra zember e cardinal para adicionar ao seu aquário. O peixe barbos é o 14º da nossa lista. Os barbos são uma alternativa fantástica para os criadores que procuram peixes de cardume e bem energéticos para um aquário comunitário. Enquanto a maioria das espécies permanecem com um pequeno porte, outras, como o barbos folhas de Flandes, podem crescer bastante. O barbos tigre tem uma reputação de beliscar nadadeiras. No entanto, a maioria dos barbos são peixes relativamente calmos. Os barbos são peixes de cardume que devem ser mantidos em grupos de pelo menos 6 indivíduos. Agora na nossa lista, as rásboras. Da mesma família dos peixes dourados e dos barbos, as rásboras são peixes nanos. Esses calmos peixes de cardume são ideais para um aquário comunitário tropical com vegetação densa, já que eles preferem se refugiar ali. Certifique-se de obter um grande cardume da mesma espécie para observá-los, agindo assim com segurança e conforto. Esses peixes amigáveis devem ser mantidos em grupos de no mínimo 5 indivíduos. Na 16ª colocação da nossa lista dos melhores peixes de água doce, temos o gourami ou tricogaster. Os gouramis são belos peixes de aquário que podem ser encontrados em vários tamanhos e formas. Enquanto o impressionante gourami gigante requer um aquário grande quando totalmente desenvolvido, espécies nano, como o gourami cintilante, podem ser alojadas em aquários pequenos de até 40 litros. A maioria dos gouramis são peixes calmos que prosperam em pares. Eles são uma opção fantástica para um tanque com poucos peixes comunitários e que sejam altamente plantados.
Agora esse próximo peixinho vai acabar com o tédio. Conheça então o Killifish. O Killifish são excelentes para aquários pequenos e possuem cores fantásticas. Embora esses peixes sejam raros no comércio de aquários, os aquaristas que buscam algo único devem considerá-los. Como certas espécies de Killifish vivem em poças temporárias que desaparecem durante a estação seca, eles têm vida relativamente curta. No entanto, algumas espécies sobrevivem em aquários por vários anos. No 18º lugar, o peixe dânio. Pequenos peixes de cardume asiáticos, os dânios são excelentes para aquários comunitários. Algumas espécies, como os dânios zebra, são altamente resilientes e perfeitos para aquaristas novatos. Como nadam vigorosamente, os dânios oferecem muito movimento ao seu tanque. Eles devem ser mantidos em um cardume de pelo menos 6 da mesma espécie, pois são peixes altamente sociais. A magnífica cor dos peixes arco-íris, Melanotaenia, também estão na nossa lista. Belos peixes de água doce da Austrália e do Sudeste Asiático são chamados de peixe arco-íris. Suas cores únicas são mais vivas enquanto os peixes se reproduzem, o que lhes deu esse apelido, já que são peixes energéticos. Um tanque grande é necessário e, devido à sua disposição calma, os peixes arco-íris se dão muito bem com a maioria dos outros peixes dentro do seu aquário. No entanto, como são animais sociais, por gentileza, mantenha-os em cardumes de pelo menos 6. A 20ª posição vai para o baiacu de água doce. Os baiacus são alguns dos peixes mais intrigantes no hobby de aquários. Esses peixes de aparência estranha e que inflam quando ameaçados são bastante conhecidos. No entanto, os baiacus podem ser hostis com outros peixes e têm bocas excepcionalmente fortes, semelhantes a papagaios. Normalmente, esses peixes se desempenham melhor em um tanque apenas com outros da sua espécie. Agora, vamos conhecer o peixe machado para uns e borboleta para outros. Esses peixinhos são diferentões e talvez um pouco estranhos, já que são achatados e preferem ficar perto da superfície do aquário. Esses peixes de cardume têm músculos peitorais maciços e grandes nadadeiras peitorais que usam para saltar para fora da água e fugir de predadores. No entanto, por causa de sua habilidade acrobática, devem ser mantidos em um tanque com tampa ou tela bem ajustada, e a manutenção do aquário deve ser feita com extrema cautela. Os tubarões de água doce também podem ser uma das suas opções. Embora os tubarões de água doce não sejam tubarões genuínos, eles se assemelham a eles na forma. Esses peixes de aquário, grandes a médios, vêm em cores marcantes de preto, vermelho e prata. As espécies mais conhecidas é, sem dúvida, o tubarão arco-íris. Esse peixe tem nadadeiras vermelhas vivas e pode ser agressivo. Se os aquaristas estiverem procurando por um excelente peixe de cardume, os tubarões arco-íris também são oferecidos em incríveis cores fluorescentes. O próximo na lista são as enguias de água doce ou dojo. Ao projetar um aquário, os dojos podem não ser o primeiro peixe que vem à sua mente, mas é uma variedade de espécies bonitas que você pode manter em seu aquário. Algumas espécies, como as enguias de fogo e as enguias padrão, exibem padrões de cores bem encantadores. Mais um peixe para você é o gobe de água doce. Existem muitos tamanhos e formas diferentes de gobe de água doce. Esses peixes são animais intrigantes de se observar em um tanque, pois exibem muitas atitudes e comportamentos únicos. Podem ser peixes calmos de vizinhança ou ferozes comedores de peixes, variando de alimentadores e especializados de algas a carnívoros. Certifique-se de examinar minuciosamente esses peixes antes de introduzi-los no seu tanque, pois muitos gobes de água doce disponíveis no hobby requerem água salobra para prosperarem. O 25º peixe da lista é o peixe-gato ou coridora. Para aqueles que estão começando, as coridoras são uma ótima opção. Qualquer aquário comunitário calmo seria um bom lar para esses pequenos peixes que habitam o fundo. Eles são perfeitos para um tanque comunitário de água doce, pois se dão bem com a maioria dos outros peixes. As coridoras geralmente são pequenas e gostam de ficar perto do fundo do tanque, onde vasculham o substrato
em busca de comida. Na nossa lista, agora, louches ou botias. Outro peixe popular no hobby de aquários são as botias louches, desde o pequeno louche cule, que se assemelha a uma enguia, até o enorme louche palhaço, que se assemelha a um tubarão. Esses habitantes do fundo do aquário são únicos. Os louches são relativamente tranquilos em tanques comunitários e são excelentes peixes para a limpeza. Os cascudos são mais uma opção na lista para você. Outro nome para os cascudos é plecos. É uma espécie de bagre com boca de ventosa. Esses peixes são quase tanques de guerra, com escamas grossas, parecidas com armaduras, e largas nadadeiras semelhantes às de tubarões. Embora algumas espécies tenham padrões listrados ou manchados impressionantes, a maioria das espécies usa cores naturais para se camuflar no leito do rio. Alguns, como os ancistros, permanecem em um tamanho razoável, enquanto outras espécies podem crescer até 60 centímetros de comprimento. Certifique-se de fazer sua pesquisa antes de comprar um. Os peixes-gato de água doce também estão na nossa gigante lista. Essas criaturas engraçadas que habitam o fundo, chamados peixes-gato, variam em tamanho e forma, desde os coridores de 3 centímetros até grandes predadores de águas turvas. Tipicamente, os grandes peixes-gatos são espécies carnívoras que consomem outros peixes. Como resultado, você deve ter muito cuidado ao selecionar peixes menores para o seu tanque, pois caso contrário, pode começar a notar que eles estão desaparecendo. As arraias são outras opções para o seu tanque. As arraias de água doce são animais de estimação fantásticos, mas para aquaristas experientes e com muito espaço. Esses peixes achatados requerem um grande tanque ou pequeno lago interno para dar-lhes espaço necessário. Apesar da raridade de lesões, as arraias são criaturas potencialmente mortais. Portanto, devem ser manuseadas apenas por aquaristas muito experientes. E, finalmente, nosso último lugar vai para os crustáceos. Embora os camarões de água doce não sejam peixes, eles estão entre os habitantes mais fantásticos dos aquários. Existem muitas cores e variedades diferentes desses intrigantes invertebrados, também conhecidos como caridinas e neocaridinas. Eles podem ser mantidos com certas espécies de peixes pequenos, mas prosperam em um tanque com muita vegetação aquática que se assemelha de perto ao seu ambiente nativo. No entanto, a maioria dos peixes consumirá os camarões de água doce, então seja seletivo ao colocar peixes junto com eles. Lembre-se de que esta é uma visão geral de 30 espécies de peixes de água doce, dentre elas mais populares que você poderia adicionar ao seu novo tanque. Entendo como pode ser difícil selecionar a espécie ideal para um aquário de peixes novo. No entanto, em vez de tomar decisões precipitadas, é preferível fazer a sua pesquisa e escolher seus peixes antes de fazer as suas compras. E nós, aqui do Sexto Vidro, esperamos ter te dado alguma luz para que você possa adquirir um pouquinho mais de conhecimento sobre a criação de peixes a partir dos nossos vídeos. Lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. E obrigado por assistir até aqui. Valeu, aquaristas! E até a próxima!